Em Salvador, uma descoberta impressionante trouxe à tona um pedaço apagado da história brasileira. Sob o estacionamento de um centro histórico da Santa Casa de Misericórdia, pesquisadores encontraram vestígios do antigo cemitério do Campo da Pólvora, o primeiro cemitério público da cidade, ativo entre os séculos XVIII e XIX. Ali foram enterradas mais de 100 mil pessoas, em sua maioria africanos, escravizados, indígenas, indigentes e outros grupos marginalizados. O local foi redescoberto após quase 180 anos de esquecimento e hoje é reconhecido oficialmente como o Cemitério dos Africanos, um sítio arqueológico protegido por lei. A descoberta traz de volta à pauta a discussão sobre o apagamento da memória da escravidão e o direito à reparação histórica. A gente conversa agora com Jane Dias, arqueóloga e coordenadora da pesquisa que confirmou a existência do cemitério. Boa tarde, Jeane. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Que descoberta incrível! Parabéns! Vamos começar por aí. Uau! Que loucura! Agora, conte pra gente, pra nossa audiência, como é que começou essa investigação? O que levou você e o grupo de pesquisadores a suspeitar que o antigo cemitério do Campo da Pólvora poderia estar debaixo daquele estacionamento? Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. A pesquisa ela inicia com a elaboração de um dossiê. Esse dossiê ele faz uma condensação de imagens históricas a partir de cartografias do século XVIII e XIX, onde tem a indicação da ocorrência de um cemitério. Essa informação ela desaparece dos mapas posteriores e esse arrolamento dessa informação gráfica é feita pela doutoranda em arqueologia Silvana Olivieri, e a partir da colocação na malha urbana atual, chega ao local ali do cemitério, do estacionamento da Santa Casa. A partir disso, ela nos procura, a gente integra a equipe por entender que esse é um tema relevante e a gente começa a luta pela portaria de pesquisa que nos permitisse executar o trabalho arqueológico. A partir do trabalho arqueológico realizado, a gente localiza as ossadas e confirma a área de enterramento no local. A gente está vendo as imagens aqui, algumas imagens que vocês cederam para a gente, é impressionante, né? Isso foi feito num estacionamento, eu sei que vocês acho que reservaram uma área ali de 2 vagas, mais ou menos, e iniciaram as escavações. O que exatamente foi encontrado nessas escavações? Há material humano preservado, objetos, registros que ajudem a contar quem eram essas pessoas? Sim. A gente encontra nas camadas mais superficiais o material arqueológico datado do século XIX, formado por por fragmentos de tralha doméstica, ou seja, seriam utensílios domésticos que foram utilizados nesse período, no século XIX, e abaixo, a cerca de 3 metros de profundidade, a gente encontra o material osteológico humano, ou seja, os ossos humanos em uma grande quantidade. E a partir das análises a gente tem algumas informações de que tipo, de quem seria, algumas informações sobre esses indivíduos. E essa densidade desse material osteológico humano nos confirma a área como a área de enterramento. Entendi. E qual é a importância? Você poderia ajudar a nossa audiência a compreender a importância científica e histórica de uma descoberta dessa dimensão para a arqueologia, para a história da escravidão no Brasil? Pronto. A gente está trabalhando com o primeiro cemitério público de Salvador, a gente está trabalhando com o primeiro cemitério de uma praça que foi a segunda entrada de maior grupos de escravizados no país. A gente está trabalhando com a ideia de um número de aproximadamente 1 milhão de pessoas que foram traficadas para o Brasil nesse período, e a gente está trabalhando com a memória dessas pessoas, principalmente porque a gente tem uma lacuna histórica muito grande sobre o trajeto dessas pessoas depois que eram trazidos, forçados, para trabalhar no Brasil, e que tinham o seu processo de dignidade e de como seres humanos retirado, né? Retirado. Quer dizer, então, que esse enorme acervo genético das pessoas escravizadas que foram enterradas nesse cemitério, ele pode abrir caminhos para se descobrir a origem, a identidade dessas pessoas? Que tipo de dados podem surgir a partir do trabalho que vocês podem vir a fazer aí?
Sim, a gente pode estar tratando de talvez o maior banco de DNA. Claro que a gente precisa do DNA desses grupos. Claro que a gente precisa observar toda a legislação internacional e nacional, porque a gente está tratando com material sensível, né? A gente não pode esquecer disso. Mas a partir dos estudos arqueológicos, a gente já pode começar a discutir alguns aspectos como reparação, considerando a forma de enterramento indigno que era disponível para essas pessoas, para essa população no período, trabalhar com a ideia de formatação de um centro de memória para que a gente possa, principalmente em uma cidade tão negra como Salvador, discutir todo o processo de violência que esses grupos sofreram e para além de várias outras perspectivas que sequer a gente pensou, mas que são abertas a partir de agora. E eu imagino que esse cemitério ele faça algum tipo de conexão com aqueles livros que já se tornaram patrimônio histórico, os livros de Banguê, ou Banguê, se não me engano, que são os livros que relatavam o transporte das pessoas que morriam até esse cemitério. E eles eram largados. Você mesmo falou que não havia um sepultamento digno dessas pessoas, né? Elas eram simplesmente transportadas do lugar onde elas haviam morrido até ali a porta do cemitério, eram largadas lá, e a Santa Casa da Misericórdia é que fazia esse sepultamento em valas comuns. É isso mesmo? Então, os livros de Banguês são extremamente importantes para ajudar a gente a estabelecer uma estatística da quantidade de enterramentos no local. O segundo historiador João José Reis, ele vai trazer um número aproximado de 70 mil indivíduos no local, durante o período de funcionamento da área. A gente está tratando com um período de funcionamento aí de 150 anos, aproximadamente. Esses 70 mil, eles estão associados aos enterramentos pagos. Considerando que essa população ela era marginalizada, havia também aqueles indivíduos que eram descartados, principalmente no turno da noite, no local próximo, e que nos outros dias eram recolhidos pela Santa Casa, amontoados, para depois serem enterrados em covas rasas e coletivas. Então, a gente está tratando com um contingente maior. Na nossa estatística de até 100 mil indivíduos, a gente coloca também o tempo de funcionamento, que são os 150 mil, e a contingente de seres humanos que foram traficados durante o período da escravização no Brasil. Que para a Bahia, a gente tem um número de aproximadamente 1 milhão de indivíduos, né? Jane, Então, esse grupo dos. Desculpa. não, desculpa, por favor, complemente. Esse livro dos banguês, ele só vai dar conta dos enterramentos que foram pagos. Entendi. Então, a gente tem um número muito, muito maior ainda. Com certeza, entendi. Do ponto de vista pessoal, né, o que mais te marcou nesse processo de escavar um lugar que carrega tanta dor e, ao mesmo tempo, tanta história? Né? Eu fico imaginando, assim, do ponto de vista profissional também, você como uma arqueóloga, a descoberta de uma coisa dessa deve trazer uma alegria, uma felicidade tão grande, mas, ao mesmo tempo, é uma situação de extrema dor, de extrema, até mesmo pelo apagamento do cemitério, né, que ficou 180 anos sem ninguém saber dessa história. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar a sua percepção pessoal, o que mais mexeu com você, enfim, e o que a descoberta desse cemitério pode ajudar, vamos dizer, o Brasil a mudar um pouco o apagamento, né, dessa época que é tão importante, da importância da contribuição dessa mão de obra para a construção do país, tanto do ponto de vista patrimônio, mas cultural, sobretudo. Como pessoa preta, é muito simbólico. Eu não sei se alegria seria a palavra certa, mas a sensação de dever social cumprido, né? A gente está lidando com anos e anos, décadas e décadas de apagamento. Décadas da. Oi? Voltei. Opa, voltou. Então, a gente tá lidando com séculos de apagamento da história das populações negras, a gente está lidando com um processo de violência extrema, que, em último grau, atinge a desumanização desses corpos, a gente está lidando com uma violência simbólica gigantesca, que está associada também a forma de não rituais fúnebres associados a esses enterramentos. Então, é uma possibilidade de recuperar um pouco também desses vácuos da história dos grupos negros durante esse período. Eu sempre gosto de falar que, como pessoa negra, eu tenho 2 sobrenomes e que nenhum deles é realmente o meu, porque todos 2 foram imputados
por uma colonização europeia, tanto que meus 2 sobrenomes, eles têm origens europeias. E o meu sobrenome de África, por exemplo, eu desconheço. E essa é uma possibilidade justamente de trazer esse contínuo, né? Da gente ligar esse passado, que até então parecia mais distante, perdido de alguma forma, com o que a gente tem no presente. Isso traz para o presente a possibilidade de discutir reparação histórica, de discutir os horrores que foi a escravidão e de não repetir o processo, da gente evoluir também como sociedade. Agora que o local foi reconhecido como sítio arqueológico, o que muda na prática? O que pode ser feito? Quais são os desafios? Quais são os planos de vocês para essa área e para essa pesquisa? No nosso relatório da fase diagnóstica, a gente fez 3 recomendações. Uma, que a gente continuasse com o processo de escuta social, para que a gente tivesse um melhor direcionamento, né? Um direcionamento de como é que um direcionamento dos próximos encaminhamentos, que a área ela fosse também formasse um processo de centro de memória, onde as pessoas pudessem ir, pudessem discutir, pudessem honrar aqueles que estão lá, e a possibilidade de uma ampliação da pesquisa arqueológica para que a gente tivesse um adensamento das informações que a gente teve até o momento. Essas recomendações elas foram seguidas pelo IPHAN, que é o órgão que chancela a proteção do patrimônio, chancela e que dá proteção e salvaguarda ao patrimônio. Foi também endossada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, e o que a gente espera é que agora a gente leve essas informações para a sociedade e que a gente possa construir junto um direcionamento no futuro, considerando as várias dores da população envolvida. Certo. Jane, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e boa sorte com o projeto. Obrigada, boa noite. Boa noite. E que a gente possa logo, logo ter novas notícias para trazer para vocês. Tomara, estamos aqui, é só contar com a gente.